pessoas observando esse ano, mais cedo até no agronegócio, você vê, professor, nós falamos sobre a volta do ICMS, até citando a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao rombo do orçamento, né, aos gastos. Isso talvez impediria ações do governo mais efetivas para dar aquele incremento na economia. Quais são as perspectivas até para a geração de empregos, hein? Então, olha, tem dois aspectos que a gente está vendo hoje em dia. Um aspecto conjuntural. Do ponto de vista conjuntural, a gente está numa recuperação gradativa. Que é isso que a gente está assistindo. Recuperação lenta da economia, com geração de pós-trabalho. Na verdade, vai ter algumas mudanças entre setores. Isso é o lado conjuntural. Tem um outro lado que chama estrutural, que é o quê? Aqueles setores da economia que vão gerar um grande volume de emprego. Né? Então, do ponto de vista estrutural, a gente tem alguns problemas. O setor calçadista deles. Está precisando ser repensado, ver como que vai apoiar esse setor. Outros setores vão se desenvolver, por exemplo, o Mourão fala em estimular a indústria automobilística. Eu acho que também da indústria automobilística, serviços médicos, mesmo vacinas que o Brasil está se desenvolvendo muito, pode ser setores com grande potencial de geração de emprego e renda. Então, agora o governo do Fernando Haddad tem que fazer a lição de casa dele, que é conversar com os outros setores e ver quais os setores estruturalmente têm condições de retomar a geração de emprego. Mas não só valores pequenos, mas com foco na exportação. Né? Senão a gente vai continuar com esses pequenos crescimentos de 1, 2%, é um lado conjuntural, que é aquela questão que foi bem equacionada. De certo modo, deu estabilidade na economia, essa estabilidade na economia propiciou a retomada dos investimentos, mas em níveis pequenos. A gente também tem que pensar no lado estrutural, ou seja, na geração de empregos com maior potencial aí, setores que têm o potencial voltarem a crescer por forma da exportação. Professor Edgar Monfortivello, economista, professor da FEA-USP de Ribeirão Preto, muito obrigado pela sua análise dos dados do CAGED aqui, especificamente de Ribeirão Preto. No caso dos números positivos, tivemos geração, isso é importante, algumas migrações, né? A gente fala de microempreendedores, a gente fala de outros setores, e-commerce também, no caso dos serviços, quando a gente observa esse setor que também é importante para Ribeirão Preto, e a gente volta a analisar outros dados e, claro, contando sempre com a sua opinião também. Professor, muito obrigado. Eu